Que a graça e a paz do Senhor esteja no seu lar, na sua vida, no seu coração. Hoje eu quero falar de um tema muito especial. Por que especial? Porque é um tema que ele é uma palavra em si, que ela é bastante falada de uma forma mal interpretada. Hoje nós vamos falar a respeito da submissão da mulher. E a palavra de Deus, ela tem várias referências. Porém, a submissão, como eu disse, ela é uma palavra mal interpretada, muitas vezes distorcida. Então, nós vamos hoje aprender dentro da palavra de Deus, com essa mulher virtuosa de Provérbios 31, nós vamos aprender que uma das virtudes da mulher virtuosa é que ela é submissa. Hoje nós vamos ler o texto que está registrado em Provérbios 31, no versículo 23. Diz o texto assim: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Eu sei que a palavra submissão, para muitas mulheres, é uma palavra que muitas não gostam de ouvir, muitas não gostam de cumprir e até não gostam de falar esta palavra, porque denota-se uma coisa ruim. Muitas mulheres falam que isso é um aprisionamento das mulheres. A submissão remete a mulher à subserviência, de que a mulher não tem voz, de que ela não pode opinar, ela não pode falar, ela tem apenas que obedecer. Na verdade, a palavra submissão, ela não tem nada a ver com obedecer ao marido, mas sim obedecer a Deus. Submissão é quando você se submete à liderança, à autoridade do seu marido ou de alguém. E é tão interessante, queridas, que a Bíblia, ela não fala só para as mulheres sobre a submissão. É muito falado só para as mulheres, porém a Bíblia, ela não fala de submissão só para as mulheres. Se você for prestar atenção no seu dia a dia, nós somos submissas a várias pessoas. Infelizmente, essa cultura com essa ideologia e doutrinas antibíblicas, ideologias anticristãs e principalmente o feminismo, ele veio disseminando essa ideia há muitos anos, falando que a mulher ela não tem que ser submissa ao marido. O feminismo diz que quando a mulher ela se submete ao marido, ela está se diminuindo. Mas interessante é que o feminismo não fala que quando essa mulher se submete aos seus patrões, quando se submete a qualquer outra pessoa, não fala que essa mulher está se diminuindo. Então é muito importante prestar atenção nas estratégias que Satanás ele vem inculcando na cabeça das pessoas através de ideologias e doutrinas, filosofias, e vem colocando na cabeça, na mente das pessoas, através de músicas, novelas, filmes, programas de televisão, através de influencers digitais, pessoas que têm essa fala sobre o machismo, o feminismo, enfim. Deus criou homem e mulher na sua essência, no seu caráter divino. Então é muito importante nós entendermos o que é essa palavra submissão. O que essa palavra ela vem, qual a conotação que essa palavra tem para nós. No livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, a Bíblia fala que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Sujeitar é o mesmo que se submeter. E olha só, todos nós somos submissos e sujeitos a várias pessoas. Nós somos sujeitos às leis, às autoridades policiais, às autoridades judiciárias, executivas. Na empresa, toda empresa tem uma regra, na escola tem regras, todos os lugares têm regras que nós precisamos nos submeter a alguém. Na escola, seu filho não faz o que ele quer, porque se ele fizer o que ele quer, a professora, a supervisora, diretora, a equipe de pedagogia no geral, vai te chamar para você resolver o problema, porque está havendo o quê? Uma indisciplina.
indisciplina, um mau comportamento. Então a submissão, ela é num todo na nossa vida. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que Jesus, ele foi submisso à vontade do Pai. Porque ele se esvaziou da sua glória para se submeter à vontade do Pai, veio na terra como homem, veio na terra assumir uma forma humana, passou por todo o sofrimento, ou seja, Jesus se submeteu à vontade do Pai. Por isso, nós precisamos, então, em nome de Jesus, parar de não gostar desta palavra. Parar de achar que a Bíblia foi escrita por machistas que querem oprimir as mulheres, assim como o feminismo tem dito, como o feminismo tem pregado em suas várias faces, tanto na mídia quanto em vários locais. Tem falado que a Bíblia ela foi escrita por machistas, que a Bíblia ela é opressora para as mulheres, porque é só a gente pensar. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz ainda que conhecereis a verdade vos libertará. Quando as mulheres começam a estudar a Bíblia, não só as mulheres, quando a pessoa em si começa a estudar a palavra de Deus, ela começa a conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, ela será o quê? Liberta. A verdade que liberta é a verdade da palavra de Deus. Não é a minha verdade, não é as verdades que são faladas por pessoas que têm graus de instruções elevados, não. O que liberta é o poder da palavra de Deus. E a palavra submissão, ela tem sido denegrida, ela tem sido deturpada exatamente por causa disso. Para que as mulheres, elas não obedeçam à palavra de Deus, elas não pensem que elas precisam se submeter ao seu marido. Por quê? Porque é o que dizem por aí. Então, ler a palavra de Deus, analisar o que o texto diz, é muito importante para que nós venhamos viver a verdade de Deus. E a mulher virtuosa, ela é submissa. Olha o que o texto diz, que o marido dela é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Essa versão que eu li é a Nova Versão Transformadora. Não sei qual é a sua versão, mas o versículo 23, ele fala sobre um homem que é honrado na sua cidade. Tanto na sua cidade, onde ele mora, na sua comunidade, e principalmente dentro de casa. E por que está falando que esse marido é honrado? Se ele é honrado, se está no texto aqui da mulher virtuosa, esse marido é honrado não é pelo mérito, digamos, dele, é por causa dela. Senão não estaria nesse texto, entende? Aqui não está especificando, mas está falando que esse marido é honrado. Quando fala que ele é honrado na porta da cidade, às vezes a gente, na nossa cultura ocidental, nós não entendemos muito bem. Mas naquele tempo que o texto foi escrito, os homens importantes e respeitados da cidade, eles ficavam na porta da cidade, dando conselhos, comprando e vendendo. Tinha várias pessoas importantes ali que ficavam em um local de destaque. Esse ficar na porta quer dizer que ele está em um local de destaque. E quando se fala que ele é respeitado na porta da cidade, ou seja, as pessoas respeitam esse homem e o honram por causa da sua esposa. Significa que essa esposa, ela andava de comum acordo com esse homem. Era uma mulher que honrava e que se submetia à autoridade desse marido. Eu ouço muitas mulheres falando comigo assim: mas como que eu vou me submeter a um homem que não está na visão daquilo que Deus quer? Um homem que não está vivendo os princípios da palavra de Deus? Como que eu vou me submeter a um homem que não vive o propósito de Deus? E tantas desculpas. A Bíblia fala que primeiro importa obedecer ao Senhor. É óbvio que você não vai se submeter, não vai concordar com a violência doméstica, a violência psicológica, a violência... Tem vários tipos de violência, né? Eu não vou lembrar de todas aqui, mas tem a violência física, psicológica, patrimonial. Eu não estou lembrando, mas são mais de 5.
Então é óbvio que você não vai se submeter a esse tipo de tratamento, até porque existem as leis para isso. Eu não concordo com, um exemplo, a mulher chega para mim relatando que ela está sofrendo uma violência psicológica por parte do marido. Eu não vou simplesmente falar para ela, irmã, vai orar. Claro que a oração, ela é em todos os aspectos da nossa vida, a gente precisa orar. Isso é óbvio. Porém, eu vou orientar, como já orientei várias, a buscar ajuda. A buscar ajuda. Se há uma violência, ela tem que buscar ajuda. Buscar ajuda com o psicólogo, buscar ajuda com as autoridades, porque muitas começam com a violência psicológica e depois parte para a violência física. E hoje, quantas mulheres têm sido assassinadas por causa disso? E não vem o caso dessa live aqui, porque o assunto não é esse. Claro que do mesmo jeito que morre mulher, morre homens, morre crianças. Só que a Bíblia já tinha nos alertado que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. E o amor tem se esfriado é por parte de todos, não é só por parte dos homens, só por parte das mulheres, é por parte de todas as pessoas que não se rendem à palavra de Deus, que não se rendem aos princípios da palavra de Deus. Então hoje, o que nós queremos aprender com esse texto? Que a mulher virtuosa, ela é uma mulher submissa ao marido, por isso ele é respeitado e honrado na porta da cidade. Quando eu lia esse texto, muitas vezes eu pensava assim, gente, mas é possível viver o que essa mulher viveu? É possível ser essa mulher? Muitas vezes eu pensava até que era uma utopia, pensava até que era um poema sem sentido, porque era tão fora da minha realidade. Mas quando eu comecei a entender, aplicando o texto um passo de cada vez, como nós estamos fazendo aqui, ninguém consegue ser esta mulher de Provérbios 31, a partir do versículo 10, nenhuma mulher consegue, da noite para o dia, se transformar nessa mulher virtuosa. Não tem como. Mas é dando um passo de cada vez, aprendendo um dia após o outro, a ter essas virtudes. Essas virtudes, elas precisam ser cultivadas, elas precisam ser extraídas, elas precisam ser aplicadas. Não acontece da noite para o dia. Então, a submissão, ela em toda a palavra de Deus vai falar sobre a submissão. O apóstolo Paulo, como ele escrevia para um todo, para a igreja no geral, ele fala para os escravos serem submissos a seus senhores. Ele fala para os empregados, os funcionários, serem submissos aos seus patrões. Ele fala para as pessoas serem submissas aos seus líderes, aos seus pastores. Ele fala para os filhos se submeterem aos seus pais, obedecerem e honrarem os seus pais. E fala para as esposas se submeterem aos seus maridos e sujeitarem a eles. Como também fala num todo, aquele versículo tão famoso de Tiago, que fala, sujeitai a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então olha só, a submissão, ela não é só para as mulheres. É claro que está especificando neste texto de Efésios 5, 22, que é o texto mais falado na questão da submissão, e nós vamos ler, Efésios 5, 22, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 22, ele está dando orientações às esposas. Porém, se você ler os versículos anteriores, você verá que o apóstolo Paulo, ele já falou para as pessoas, para as outras pessoas. Inclusive o versículo 21, olha o que ele diz. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, ou seja, submetam-se uns aos outros por amor a Cristo. Esse submeter é a pessoa não achar que ela é superior, que ela é maior, que ela é melhor do que o outro. Esse sujeitar, se submeter, é dizer, olha, eu sou igual a você, eu estou aqui com você. Porque as cartas do apóstolo Paulo, ele está dando orientação para a igreja. Então é muito importante nós entendermos isso. Olha só o que diz o texto de Efésios 5, 22. Esposas,
Sujeite-se, ou dependendo da sua tradução, vai falar submeta. Cada uma a seu marido como ao Senhor. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Tá aí uma das outras mentiras que o feminismo prega, que fala que a Bíblia manda as mulheres serem sujeitas aos homens. Não, a Bíblia não está mandando as mulheres se submeterem aos homens. O apóstolo Paulo, ele é bem específico, como eu volto a dizer, ele estava dando orientações para a igreja de Efésios, nesse texto. Ele tem as outras cartas, ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Todas as cartas eram dando orientações para as igrejas, para líderes. Tanto é que ele escreveu para Tito, ele escreveu para Timóteo, para Filemon. São cartas que foram endereçadas a pessoas que eram líderes naquele tempo, que estavam cuidando de pessoas. As outras cartas, ele escreve a igrejas. Então, quando ele fala aqui em Efésios, ele está dando uma orientação para a igreja. Ele não está falando que as mulheres têm que se submeter a todos os homens, mas está dizendo, esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Olha que interessante. Ser sujeita ao seu marido como ao Senhor. Olha que maravilha isso. Olha o suporte que Deus nos dá através dessa palavra. Me submeter ao meu marido como eu me submeto ao Senhor. Ou seja, se eu me submeto ao meu marido, eu estou fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. E a recompensa, se não vier do meu marido, vem de quem? Vem do Senhor. Porque eu estou obedecendo a palavra dele e me submetendo ao meu esposo como eu me submeto ao Senhor. Quando a gente começa a ver esse texto por esse lado, não é tão mais fácil. Não é tão mais fácil você... É como se você tirasse os seus olhos do seu marido e colocasse no Senhor. E aí o texto continua dizendo, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. O que é ser o cabeça? É aquele que lidera, é aquele que direciona. Mas uma cabeça, ela não trabalha sozinha. A cabeça, ela precisa dos outros membros do corpo. Ela não faz nada sozinha. Por isso que a esposa precisa se submeter, porque se a cabeça quer ir para um lado e o corpo quer ir para o outro, não vai dar certo. O apóstolo Paulo ele compara o homem e a mulher como Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. O marido é o cabeça e a esposa é o corpo. Eu costumo brincar ali com as meninas, em algumas culto de mulheres, que a mulher é o pescoço que ajuda a cabeça a se direcionar. Na verdade, a mulher não é só o pescoço, ela é o corpo todo. E se a cabeça não tiver corpo, não vai para lugar nenhum. Corpo sem cabeça também não vai. Então, por isso que os dois precisam um do outro. Eu estou falando isso, é claro, no casamento. Sei que tem muitas mulheres que são mães solteiras, sei que mulheres são separadas, eu sei que tem mulheres que são viúvas, outras ainda são solteiras. Enfim, e aí, se você está aqui agora me assistindo e você faz parte de algum desses grupos, você é bem-aventurado porque você está assistindo para você aprender quando você estiver aí no seu casamento, quando Deus te direcionar a pessoa certa, né? Quando você, olhando pelos olhos do Senhor, pela lente do céu, você vai encontrar o seu marido, o seu esposo, que vai ser essa referência na sua vida. Então, se você está aqui me assistindo, você já está aí, ó, bem adiantada do que eu já estava, do que eu fui, porque quando eu entrei no casamento eu não sabia nada disso. Eu achava que, pelo contrário, eu não deveria me submeter, porque essa ideologia feminista estava inculcada, mesmo eu estando na igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador de seu corpo, a igreja, o salvador de seu corpo, a igreja, foi o que eu falei. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Gente, eu vou abrir uma aspas aqui. Esse é em tudo que a palavra de Deus nos manda submeter.
Eu vou repetir para ficar bem claro aqui, porque senão muitas pessoas vão falar: ah, mas a pastora mandou a gente se sujeitar. Lembra, se o seu marido, ele quer que você faça algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus, não faça. Tem muitas mulheres que cometem até crimes porque o marido mandou fazer. Aí com medo de perder o marido, com medo de sei lá o quê, cometem crimes. Hoje tem muitas mulheres que estão presas porque ajudaram o marido a roubar, traficar, até matar alguém. E aí, como diz, elas entraram nessa por simplesmente se submeter. Não estou falando sobre isso. Muitas estão sofrendo violência doméstica, como eu já falei. Violência física, psicológica, patrimonial, violência que tem vários tipos que eu não vou lembrar o nome. Muitas mulheres estão sofrendo, então não é esse tipo de submissão, tá bom? Só para deixar claro aqui. Então esse em tudo que a Bíblia nos manda nos submeter. Por isso precisamos ler a palavra. Principalmente se o seu marido não é cristão, você precisa sim ganhá-lo, como o apóstolo Pedro ensina lá na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Ele vai dizer que a esposa cristã, ela ganha o marido não crente com o seu testemunho, não é com as suas palavras. Colossenses 3,18, o apóstolo Paulo fala assim: esposas, lembra que eu falei que ele escreveu as cartas para igrejas? Então aqui ele está orientando as mulheres da igreja, as esposas. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Mais uma vez ele disse: como é próprio de quem está no Senhor. Ou seja, se eu me submeto a Deus, eu vou obedecer o que ele está dizendo. E a palavra dele manda que eu me submeta, que eu me sujeite. E aí, o apóstolo Paulo ele escreve a Tito, que era um líder da igreja, e ele fala assim, olha, Tito capítulo 2, versículo 3, fala assim: semelhantemente as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. E aí eu vou pular já para o versículo 5, ele fala: elas devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a serem submissas ao marido. Assim, olha aqui, essa parte final aqui é fantástica. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Olha que fantástico. Então, uma mulher que honra o seu marido, que se submete a ele, ela não está envergonhando a palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se você está vivendo nessa situação, se você conhece alguém que vive assim. Você conhece aquela irmã que é uma bênção na igreja? É a irmã, digamos que a santa da igreja. E eu não estou falando isso aqui em tom de ironia não, tá, irmãs? Estou falando como algo que a gente vê. É aquela irmã exemplo na igreja. Ela está sempre pronta, sempre disposta a ajudar, a fazer. Mas, dentro de casa, o seu marido não suporta falar de igreja, não suporta falar de crente. Você conhece alguém assim? E tem aquelas, e aí eu vou sim falar no tom de ironia agora, e tem aquelas mulheres que são as irmãs do manto, que são as irmãs a super na igreja, porém em casa. Pragueja filho, pragueja marido, e aí eles também não suportam ouvir falar o nome do pastor, não suportam ouvir falar da igreja, não suporta Deus, no sentido de querer Deus, por causa da esposa. Você conhece alguém assim? Eu conheço, tenho certeza que você conhece, talvez alguma de você que está me ouvindo agora, você tenha esse comportamento. Mas, se você quer ser uma mulher virtuosa, eu te convido agora a começar esse processo de transformação, porque não é fácil. Nós estamos vivendo em uma cultura, em um mundo onde filosofias e ideologias antibíblicas estão sendo pregadas, estão sendo faladas em todas as esferas de comunicação. Tem sido ministrado até muitas vezes subliminarmente. Tem sido, acho que eu falei a palavra certa, né? Em
Muitas explicitamente e outras com falácias de que não tem nada a ver. Mas isso tem sido falado, tem sido ministrado de uma maneira que a mulher, com essa questão aí do empoderamento feminino, que tem sido tão deturpado o entendimento desse empoderamento, porque a mulher não precisa ser empoderada, ela precisa ser sábia, porque empoderada ela já é desde quando ela foi criada. Eu sempre digo isso. Em nenhuma parte na Bíblia vai falar que a mulher precisa ser empoderada. A Bíblia fala que a mulher precisa ser sábia, porque empoderada nós já somos desde que somos criadas. Só que precisamos de sabedoria para quê? Para saber usar o poder que temos. Simples assim. Pegou isso aí no seu espírito? Pegou isso aí, essa chave? Você não precisa de empoderamento, você precisa de sabedoria e discernimento. Até rimou. Empoderadas já somos desde quando fomos criadas por Deus. Nós precisamos de sabedoria para administrar esse poder que Deus nos deu. Porque se nós não tivermos sabedoria, nós não vamos edificar, nós vamos destruir. Por isso que Provérbios 14 ele é tão poderoso, que fala que a mulher sábia edifica, constrói, mas a mulher tola, insensata, sem sabedoria, ela destrói, ela derruba com as próprias mãos. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, se submetendo ao nosso marido, sendo mulheres submissas, sábias, que edificam seus lares, nós, assim, honramos o nome do Senhor, nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala que as mais velhas ensinam as mais novas, para que não envergonhem a palavra de Deus, e olha que interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando para uma família, ele está falando para um líder orientar a igreja, porque a igreja é formada de quê? De famílias. Não tem igreja sem família, porque a igreja começa onde? Começa dentro da nossa casa. Então eu não sei qual tem sido o seu comportamento até agora, não sei como que você tem vivido até agora. Talvez você, assim como eu, veio de um lar aonde mulheres eram as líderes da casa. Talvez você veio de um lar, assim como eu, aonde a mulher tinha que tomar a frente da casa. Os meus pais ficaram muitos anos separados. Deus restaurou o casamento deles depois de 24 anos separados. Deus restaurou o casamento deles. Eu ainda vou dar o testemunho aqui. Mas durante esses 24 anos, a minha mãe teve que tomar a frente da casa. Ela teve que assumir o papel do marido e o papel dela. Então, ela era o pai e a mãe. E assim, nós fomos, eu e as minhas irmãs, nós somos 5, nós viemos de um lar assim, onde a mulher tomava a frente, onde a mulher liderava. E isso nos trouxe muitos prejuízos, porque mesmo quando éramos criança, minha mãe levava a gente para a igreja, né? Não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, mas ela levava a gente, então de alguma maneira a semente foi plantada, ela não foi bem regada, mas foi plantada a semente do evangelho, e eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Então, quando eu vim para o casamento, essas ideologias de que a mulher tem que ser empoderada, tem que ser independente, tem que ser isso, tem que ser aquilo, isso me trouxe muitos prejuízos, muitos mesmo. E graças a Deus o Senhor me deu a oportunidade de fazer a diferença, de viver uma nova história. E é isso que Deus ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer ele vai fazer primeiro em você e depois através de você. Porque ele é Deus que transforma. Ele transforma a partir do momento em que nós deixamos ele nos transformar. Eu estou falando aqui dentro da palavra de Deus. Nós estamos falando do texto bíblico e a palavra de Deus ela tem poder, porque Hebreus está escrito assim, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisa da alma e do espírito, que vai até a divisa das juntas e medulas, que divide pensamentos e sentimentos. Olha só, esse é o poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz lá na sua carta aos Coríntios, que o evangelho é o poder de Deus
e a salvação daquele que crê. Você crê no poder da palavra de Deus? Não importa a sua religião, mas você crê no poder da palavra de Deus para a sua vida? Você crê que essa palavra que nós lemos, ela tem o poder de transformar a sua vida a partir do momento que você começa a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está ensinando? Então, se você crê nessa palavra, você está ouvindo a mensagem certa. Porque é a mensagem da palavra de Deus que liberta, que transforma e restaura. Se até hoje você era uma mulher insensata, uma mulher que não tinha esse entendimento sobre essa palavra, porque talvez você achava, como um dia eu achei, que isso era uma fala machista, que isso não era para nós, que não deveria estar na Bíblia. Quantas vezes eu já ouvi isso? Que não deveria ter isso na Bíblia, porque isso é uma fala machista. Não, isso é uma fala de alguém que está instruindo como a mulher deve se comportar. E o texto de Provérbios 31, para quem não sabe, ele não é um pensamento de um homem. Se você ler lá no tópico do Provérbios 31, vai dizer conselhos da mãe do rei Lemuel para o seu filho. Ou seja, esse texto, ele foi escrito, não sei se foi escrito pela mão dela, mas é os conselhos dessa mulher. Não importa por quem ele foi escrito, mas o pensamento era de uma mulher, de uma rainha. E não era uma mulher qualquer, era uma rainha, a mãe de um rei. Ela deu esses conselhos, no qual foram escritos para nós. E se está aqui, é porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Porque eu particularmente, eu creio que toda a palavra de Deus ela é inspirada, como diz em Timóteo capítulo 2, versículo 15. Toda a palavra de Deus é inspirada, apta para ensinar, para exortar, para edificar, para consolar. Toda a palavra de Deus. Então não tem esse texto A ou B que não deveria estar na Bíblia porque não está de acordo com o que eu penso. Não. Eu é que tenho que adequar o meu pensamento com o que a palavra de Deus diz. É claro que eu preciso ler não só o texto. O erro de muitas pessoas na questão de ler e interpretar a Bíblia é porque leem apenas o texto. Não lê o contexto e nem não lê o contexto, né, do texto no geral. E aí cria-se pretextos para falsas doutrinas, para falsos ensinamentos e falsas aplicações. Então, é aquele ditado: texto sem contexto vira pretexto para fazer o que quiser. E a palavra de Deus, ela não é assim. Eu preciso ler, preciso pedir ao Espírito Santo que me oriente, que me traga a luz e a revelação dessa palavra. E a gente não precisa enfeitar demais. A palavra ela é muito simples. A palavra de Deus ela é tudo que nós precisamos para seguir rumo aonde nós queremos chegar, que é o reino celestial. Então, lindonas, eu espero que essa palavra tenha contribuído para o seu crescimento de alguma forma, para a sua transformação. E quero pedir para você, se edificou a sua vida, não fica só para você, compartilha com mais alguma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp, se você tiver permissão, compartilha nos seus status, compartilha nos seus stories aí no Instagram. Nós vamos orar agora para encerrar. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado por nos trazer orientação, discernimento, esclarecimento daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, meu Senhor, por nos orientar a ser uma mulher virtuosa. Obrigado por nos dar o direcionamento daquilo que o Senhor quer de nós, daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, por cada mulher que esteve aqui comigo. Obrigado, Deus, por cada família aqui representada, cada casamento, cada lar aqui representado, Senhor. E cada mulher que quer viver a transformação do Senhor, que ela seja profundamente tocada pelo Senhor. Que essa mulher seja profundamente, Deus, transformada de fé em fé e de glória em glória. E que ela dê um passo de cada vez rumo à perfeição que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço